Obrigado, Renata Fã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja todos nós. Dizer que eu ganhei, né? Aqui, ó, do meu querido Padre Lessa, que estava no Bora Brasil hoje, que está indo para a Suíça, está indo para Mossoró. Meu querido Padre Lessa, que está aqui. Daqui a pouco a gente mostra o padre hoje, que esse terço, que foi no dia do conclave, que nós fomos a primeira televisão brasileira de colocar o Papa aqui com a fumaça branca, tá aqui, ó. Então vamos lá, para vocês todos aí é o seguinte, ó. Primeiro, boa tarde, Veloso, boa tarde a todos. Meu querido Luiz Fabiano, com todas as informações em relação à equipe do Corinthians. A gente vai falar muito do Corinthians, mas o que eu acho assim, muito louco, e assim que é a vida, muito louca. Bom, você traz o treinador que tem 2 títulos, que é o Zubeldia. Chegou aqui, a torcida do São Paulo, a imprensa, nossa, parecia que era o Luxemburgo, parecia que era o Tele Santana, parecia que era o Carlos Alberto Silva. Cara, é uma coisa impressionante. Aí vem o Crespo. O Crespo, ele ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Brasileiro, Libertadores, Mundial. Que não. O que o Crespo ganhou na carreira dele como treinador? O Crespo foi um jogador incrível, maravilhoso. E tem um nome monstruoso. Um nome assim, de muita força. Crespo, Batistuta, Riquelme, os argentinos, tá tudo certo. Agora parece que o São Paulo está contratando o Pelé da... Nossa, que palhaçada é essa? Que coisa ridícula. E aí vocês, treinadores brasileiros, vocês estão tão lá embaixo que ninguém, nem Tite, nem Thiago Carpini, ninguém da Série B, ninguém é colocado à frente do Crespo. Olha, e a incompetência por parte do Júlio Casares, do Belmonte, da diretoria do São Paulo, da assessoria também. Porque é o seguinte, vocês acham mesmo que eles não estavam conversando com o Crespo quando o Zubeldia saiu? Estão de brincadeira comigo? E essa incompetência do São Paulo vem do Lucas, que não joga mais de 3, 4 meses. Do Oscar, que não joga durante o ano. Sabe quantos gols o Oscar tem no ano, Souza? 2. Sabe quantos gols tem o seu Lucas no ano? 3. Sabe quantos gols tem o Verrete? 19. Sabe quantos gols tem o Roberto? 13. Cara, e a gente não enxerga isso. E a gente não mete o pau nisso. E a gente não mostra. Ah, seu Corinthians, que contrata um Lucas e que paga o que pagou, nós estávamos arregaçando. Olha se o Corinthians contrata o Paulinho, hein? Por 150 milhões, hein? Que não joga no Brasileiro, não joga na Libertadores e é reserva no Mundial. É uma coisa impressionante como as coisas são pensadas de uma maneira diferente. Aí vem, olha, boa sorte pro Crespo, mas não tem outros treinadores no futebol brasileiro? Porque o que os treinadores brasileiros hoje estão sendo maltratados por causa deles, ou porque os portugueses estão... Mas todos os portugueses que vieram aqui arrebentaram. Hein, Souza? Não. Todos os argentinos que vieram aqui arrebentaram? Não. Então vamos lá. Eu tô com os títulos do Crespo aqui, ó. Vamos lá. Copa Sul-Americana 2020. Tá. Campeonato Paulista 2021. 2 títulos. Aí ele tem a Liga do Catar. Não, Liga não vale, não é título. Copa do Catar. Não, também Copa não é título. E outro Qatar Stars Cup. Não. Então, olha só, o futebol brasileiro tá trazendo um treinador que vocês acham, São Paulinos, a imprensa São Paulino, olha o Crespo. Se juntar o Crespo e também, eu vou desligar a televisão lá, se vocês não prestarem atenção em mim, eu desligo lá, hein? Cuidado, hein? Não desliga isso aí. É o seguinte, pode não ter problema nenhum. Se você colocar o que tem de título, qualquer o Mano Menezes, o que tem de título, né? O Tite? É o Tite. Dorival. O Dorival. Dorival tá empregado. Não, tudo bem, mas poderia ter esperado se estava pensando no Crespo. Não, mas quando o Dorival estava sem emprego, o Zubeldia estava pressionado. Não mesmo. estava para cair? Tava. Tava para cair. Aí ficaram com o cara. Então, meu irmão, é um absurdo isso. E vocês, treinadores brasileiros, aí vocês vão lá na CBF fazer curso.
Eu vejo um monte de gente, e que, por sinal, vocês pagam caro pra caramba pro curso. Cadê todos os treinadores que estão lá na CBF? E muitos dos ex-jogadores que vão lá fazer curso não tem grana para fazer. Faz empréstimo em banco, cartão de crédito, porque eles acham que vai ser. Não vai ser. Quantos treinadores foram fazer cursos? Quantos treinadores? E aí, o São Paulo paga de gatinho, paga de soberano, traz um treinador que tem 2 Sul-Americanas e tem o Crespo. Nada contra argentino, asiático, nada contra ninguém. Eu estou falando da profissão do cara. Vocês derrubaram o Carpini aí de uma maneira muito feia. Vocês acabaram quase com a carreira do Rogério Ceni, que é o maior ídolo da história do São Paulo. Pô, é um absurdo. Aí vocês contrataram 2 treinadores que os 2 juntos têm 4 títulos. O Mano Menezes, que eu não suporto, ele tem 4 Copas do Brasil. 4 Copas do Brasil. Se vocês pegarem aí o Ney Franco, se vocês pegarem o Marcelo também do Cruzeiro. O Lisca. Se pegar um monte de treinador aí, mas aí, pro futebol brasileiro hoje, me parece que são os estrangeiros que é a bola da vez. Tá tudo certo, tô nem aí. Mas os 2 ganharam o quê, Luiz Fabiani? Obrigado a sua presença aqui mais uma vez, da Rádio Bandeirantes, arrebentando, setorista do Corinthians. Valeu, Craque Neto. Boa tarde pra você e pra todo mundo. Gostei pelo Craque Neto, fiquei feliz também. Sempre, inegociável. Olha, a alternativa pro Crespo me parece mais pensando na identificação que ele já tem com o clube, de conhecer a estrutura, a situação financeira do São Paulo, do que propriamente no currículo dele. O Crespo, ele conquistou, dentre os títulos citados pelo Veloso... Ele tirou o São Paulo da fila em 2021, que o Ricardinho falou, mas... Então fica isso, então os clubes fazem isso. É isso. Aí, desculpa, não perca seu raciocínio, porque eu jamais mandaria o Emiliano Dias embora e o Ramon Dias. Como comentarista, como apresentador e como ídolo do Corinthians. E daquilo que eles ganham. Os 2 juntos têm 17 títulos. Nós acabamos com o Emiliano Dias e com o Ramon Dias. Toda a imprensa, 99% da imprensa. Ele ganhou, ele tirou o Corinthians do rebaixamento, falando agora como corintiano. Ele botou o Corinthians na Libertadores, ele botou o Corinthians na Copa do Brasil, ele deu o título depois de 6 anos e nós acabamos com o Emiliano Dias e com o Ramon Dias. A gente acabou, muita gente acabou. Mas peraí, mas dos caras aí não fala nada desses 2. Se colocar os 2 aí, a carreira do Ramon Dias, meu irmão, não tem nem o que falar. É o que eu penso. Luiz Fabiani. Exatamente. E me parece que não há uma troca de perfil de treinador, né? O Zubeldia e o Crespo têm carreiras muito parecidas. É amigo, né? Exato. E os 2 vêm impulsionados por um título de Copa Sul-Americana na carreira. O Zubeldia pela LDU. Contra o São Paulo ele foi tão bem, né? Não foi isso? Que ganhou de 2-0, não foi? Ele ganhou de 2-1 no Equador e empatou. Empatou aqui. Não, e perdeu aqui e foi para os pênaltis. O Ramos perdeu o pênalti. Exato. Aí onde está o Ramos Rodrigues? Tomando duro do Messi. O Ramos está no León do México. Exatamente. Só joga na seleção, né? Mas é o que eu digo, não há mudança de perfil. Se o São Paulo queria deixar a página do Zubeldia para trás, o perfil do treinador deveria ser outro. Apostaram num nome muito parecido, taticamente tem suas diferenças. O Crespo é mais identificado com a torcida, mas acho que todo mundo concorda aqui que o ciclo do Zubeldia de fato já tinha acabado. O que a gente pode discutir é a escolha se foi a melhor ou não. Para você, Souza, o que pensar de tudo isso? Craque, eu vou ficar com a entrevista que o Rogério deu a 2021, há 4 anos atrás, dizendo que o São Paulo ia sofrer muito nos últimos anos. E o que ficou muito claro para mim é que estão escondendo muita coisa, trocando treinador. É uma mal administração. Você pode trazer quem quer que seja. Você pode trazer o Abel Ferreira e botar no São Paulo, não vai andar, porque é um clube que está mal administrado. Um clube que está devendo quase 1 bilhão. E assim, no meu modo de ver, sabe, de fora. Qual é o seu modo de ver? Como ídolo do São Paulo. Como ídolo do clube. O clube sabe jogar o jogo, sabe? Assim, ó, estavam querendo colocar os moleques da base para jogar. E a gente sabe que só a base só não vai ganhar título. Tudo bem, não vai ganhar mesmo. Mas aí eu tô primeiro colocado na Libertadores. Não adianta nada, então, isso. Não falei para vocês que ele ia cair? Aí você pega, há uma comoção gigante pelo moleque da base que foi campeão da Copa São Paulo. Mas não vai ganhar nada, então, moleque. Aí não vai ganhar nada. nada. Começou a fazer? Começou a renovar o contrato dos caras. Ó, vocês querem o moleque da base? Então vamos renovar o contrato deles. E o que é que aconteceu? Esse moleque da base, quando não estavam os principais jogadores, o que é que aconteceu? Como é que o clube estava indo?
Não vai. O clube não tem dinheiro. Tem que falar a verdade para o torcedor. O clube não tem dinheiro para contratar, gente. E precisa vender, E né? precisa vender. Essa equação é difícil de fazer. A gente está vendo o clube aí, clube gigante. Quando o São Paulo falou isso que você está falando de 2021, Rogério, você viu e você falou da entrevista, o Ricardinho aqui também, em 2021 ele falou isso, nós estamos em 2025. 25. O Rogério sempre falou isso. Então- Mas os caras escondem tudo. Vocês escondem tudo aí do São Paulo. Então é muito mais fácil você pegar e trocar um treinador. O treinador vai lá, tira o que tem que tirar dos jogadores durante 6 meses, 7 meses. Quando não tem o que tirar mais, aí troca o treinador de novo. E aí, ó, eu vou fazer as comparações com o Santos, contrata Neymar, não joga. Não joga. Não é verdade? E aumenta o rombo do Vamos lá. Aí eu contratei o Paulinho, também não tá jogando. Ah, pode vir a jogar? Pô, mas não tá. Quantos gols o Paulinho tem com a camisa do Palmeiras? 1. 1 gol. Aí eu contrato o Memphis. Os caras sabem qual é a multa, os caras sabem o que o Memphis... É mentira, minha? Dois motoristas. As cláusulas, quanto vai ganhar o motorista, qual é a zona que vai, qual é o coisa que vai, qual é a Cozinheira. parada... Hã? Cozinheira. É o cozinheiro, sabe tudo do Memphis. Alguém sabe do Paulinho? Alguém sabe do Lucas? Eu entendo isso perfeitamente. Mas, olha só, quem joga mais, o Lucas, o Memphis, Palmeiras ou Corinthians? Quem joga mais, Paulinho ou Memphis? Quem joga mais, Neymar ou Memphis? E eu falei que ele ia cair por causa desse pique aí, ó, de óculos escuros. O cara, quando deu um pique de óculos escuros pra mim, ele tava com conjuntivite, terçol, né? Porque o cara, o treinador que dá um pique desse com óculos escuros, é brincadeira. O jogador tira sarro ou não, Renan? Parece piloto de moto, né? Não Cadê parece? de moto com óculos. Então, meu irmão, qual é a diferença? Por que ninguém cobra o Lucas? Mas por que ele é bom sujeito, porque ele é de família, e porque não sei o quê, que ele é bonzinho. Ah, mas sem o Lucas é pior. Ah, tá legal, mas ele tá jogando? Tá jogando. Ah, o Oscar veio, uma grana violenta. O Ramos Rodrigues veio, uma grana violenta. Trouxeram o jogador. Aimar, o lateral esquerdo, já foi embora. Cédric, aí você tem Ferrarese, Juan Fran. Tem um monte de coisa aí errada. Mas ninguém fala nada. Ou ninguém se propõe a falar, ou ninguém se propõe a fazer uma matéria. Aí, quem que perdeu o emprego? O Zubeldia. Não é muito louco isso? Souza, Veloso e também Luiz Fabiani? Você chega no São Paulo e você não pede reforço, você vai continuar lá. Você não expõe as coisas. Agora, quando você chega e expõe as coisas, aí você tem um prazo curto dentro do clube. Que foi o que aconteceu com o Rogério. O Rogério chegou, começou a expor, dizendo que não tinha água na piscina, falando que jogador meio-dia chegava para tratar e meio-dia ia embora para casa. O que a assessoria do São Paulo falou aí? Eu acho que Por tem... sinal, eu não tenho medo de vocês nem um pouco, hein? Tem algo... Da assessoria. Pô, não foi trauma? Tem algo que tem que ser resolvido no São Paulo, com questão... Administração lesões. de tudo, Não, né? claro, É administração é o primeiro. Mas estou falando para fazer o negócio funcionar dentro de campo, com relação a essas lesões que desde a época do Rogério Ceni. E aí todo mundo quebrou O ele. tempo todo, 9, 10 Porque jogadores tem inveja no DM. dele. O Crespo- 9, 10 jogadores no DM o Na tempo época do todo. Crespo, foi a maior... Toda hora, 9, 10 Toda hora, jogadores. 10 caras na... Então, mas aí é o seguinte, mas eu trago jogadores que valem uma fortuna. Por exemplo, o Oscar. O que o Oscar fez do São Paulo até agora? Nada. Nada. Fala assim, quais 2 jogos que ele foi protagonista? Nenhum. Acho que o único jogo grande desses dois, do Oscar e do Lucas, foi contra o Corinthians no Foi Paulista. 3-1. Foi 3-1, o E Lucas quem acabou foi com o campeão jogo. brasileiro, campeão paulista? Foi o Corinthians, verdade. Aí fica muito nisso, sacou? A gente fica muito nessa parada, o que tá errado. Luiz Fabiani. A gente estava comentando o departamento médico do São Paulo, o Souza vai comentar melhor, mas comparem o Pablo Maia pré e pós-lesão. É outro jogador. Tá muito abaixo O desse lateral ponto da lesão. esquerdo agora aí, tal de Wendel, né? O Wendel. Machucou de novo. Exato, estava na seleção brasileira, aqui no Campeonato Brasileiro não consegue jogar, enfim. Alisson, machucou também. Também. Então, aí vocês da assessoria de imprensa, vocês querem, para cima de mim, pode ligar para vice-presidente, para presidente, pode ligar para quem vocês quiserem aqui. Pode mandar memorando, que comigo não tem mentira não, irmão. E que, por sinal, vocês devem para a CET. Certo? Vocês devem para o Richard, vocês devem R$1 bilhão do São Paulo. Rogério ainda, né? Vocês devem para o Rogério. E aí vocês, né, olha, e que não sei o quê, que não sei o quê. Olha como é que tá o time do São Paulo. Aí quem que cai? O treinador. E aí quantas pessoas estavam na comissão técnica? 5. 13º, E vem mais férias, 5. fundo de garantia. E eu vou trazer mais 5, que é administração, hein?
Que coisa legal do São Paulo, hein? Ah, esse é o Corinthians, né? Ah, esse é o Corinthians, né? Não tem dinheiro para isso. Não. O São Paulo tem dinheiro? E aí eu vi o Capelanes agora no Jogo Aberto. Olha, o São Paulo está pensando em contratações com a chegada do Crespo. Alguma vez vocês viram com a chegada de qualquer treinador que não tenha contratação? Não, o treinador sempre, quando é contratado, faz exigências. Né? Quer jogador, quer Quem que fica endividado? o clube. Mas se não for para o mercado, mesmo sem dinheiro, vai brigar para não cair. Boa, Souza, atenção, garotinho. Hoje é o último dia para palpitar e concorrer a 1 milhão em prêmios de saldo real na segunda rodada do Bolão Esportivo da 7K. Você tem 3 chances de concorrer e quer saber do melhor? O Bolão Esportivo da 7K é totalmente grátis. Isso mesmo, não paga nada para participar. Lembrando que os prêmios das rodadas são partilhados e serão divididos havendo mais de um ganhador. Solta o VT do Hulk. Hulk, decisivo, habilidoso, consistente. Um 7 de responsa, um 7 de respeito, igual a 7K. Jogo responsável é na 7K. Aposte na diversão. Vamos lá, acesse o QR Code aqui no canto da tela, valide o seu acesso e conheça 7k.bet.br. Aposte na diversão, jogue com responsabilidade, só for maior de 18 anos. Vem comigo para 7k.bet.br. Tem aqui, em relação ao Lucas e o Oscar aqui, o que você acha dos dois, Veloso? Do que eles estão fazendo? O Lucas ainda ganhou um título, né? Tá, a Copa do Lucas Brasil, ganhou fez um o gol com a título. mão. Mas valeu o O título. Lucas ganhou um título, foi importante na sua chegada. É um jogador que, quando está em campo, embora esse ano aqui ele pouco esteve em campo, vamos lá, valem a pena números de Lucas Moura e Oscar em 2025. Esse ano do Lucas está ruim também. São só 13 jogos o Lucas, 3 gols, 87 dias fora por lesão, 19 Olha, jogos perdidos 80, e custa 90 é quase 3 meses, velho. e custa 1,8 milhão por mês. Oscar agora, 18 jogos, Essa é uma enganação, velho. 2 gols, 83 dias fora por lesão, 17 jogos perdidos e custa, rapaz, 2,4 milhões por 2, 3, 4,200? 4,200. 4 milhões e 200 mil reais para 2 jogadores que faz 5 gols. E vocês pagam pau, e a imprensa paga pau com eles, sabe por quê? Porque eles são bons e não tem nada contra os dois, muito pelo contrário. Não sou amigo de nenhum dos dois, tá tudo bem, tá tudo certo. A carreira de cada um, mas pode, 4 milhões e 200 mil reais. Então, dos dois, o que é que está acontecendo de errado em relação aos dois Souzas? Souza, no seu ponto de vista, porque assim, jogador bom tem que jogar. Eles estão jogando, qual que é a parada, Não tá Souzinha? jogando. O do Oscar é preocupante, porque o Oscar não consegue jogar 4 jogos seguidos, que Não, ele consegue sente jogar lesão, 3. né? Lesão de posterior, adutor. O Lucas foi o trauma, né? E o trauma mesmo foi, você sempre fala, o trauma foi você, né? O que você pegou Não, na eu sua casa. falo por mim, você fala por você. Não, o mas eu tô trauma falando. seu, o trauma seu. Tá. Você tem um trauma na sua vida, você fala do seu trauma. O meu trauma é o meu trauma. Tá. Cada um tem o seu trauma. Tá, então vou falar do trauma do Lucas. O Lucas, quando tá em campo, quando tá em campo, é um jogador importante, mas Mas ele tá em campo. não tá em campo. E por isso que o Você São não Paulo tá tá em na campo. Por isso que o São Paulo tá na situação que Dá tá. uma olhada aqui os dois, ó, 90 dias. 90 dias. Aham. 3 meses. E nós estamos só em junho, hein? Nós estamos em junho. Quer dizer? Nós estamos em junho. É. Nós estamos em junho. Corre risco de rebaixamento? Corre sim. Meu querido Luiz Fabiano, o que você pensa sobre isso? Acho que são 2 jogadores, especialmente o Oscar. Acho que o Oscar tem uma justificativa um pouco maior, que é um cara que está se readaptando ao futebol brasileiro, né? Ele não jogava no Brasil desde 2011, passou pela Inglaterra, mas construiu a maior parte da sua carreira na China. O Lucas me estranha porque em 2023 ele chegou, ele jogou e já mostrou problemas com lesões. Em 2024 ele conseguiu uma sequência maior. Salvo engano, ficou entre os principais artilheiros do São Paulo na temporada, mas o 2025 dele está bastante complicado. Acho Ele que é tem tão contrato- pobre o São Paulo que o Lucas é muito mais daquilo que vocês pensam. Pra mim, eu acho ele um bom jogador. bom. Mas ele se Não, torna... São Paulo é o melhor. Ele se torna grande craque porque os outros são muito ruins, no meu ponto de vista. Eu acho que ele é muito bom jogador. Nada mais que isso. E eu acho que nessa sequência de lesões dele, acaba caindo muito um protesto dele próprio, que é legítimo, contra o gramado sintético. Ah, você quer ouvir? Por favor. Peraí, tem aí, Cascão, a fala dele? Ligas aí, você vê que não se usa gramado sintético. Então, assim, aqui no Brasil a gente não pode permitir isso. Um ponto totalmente técnico, que muda totalmente a qualidade do jogo. Por que
que você não joga, então? Por que você fica esse tempo todo sem jogar se você treina na grama? Não é verdade? Mas quem tinha razão era a Leila, né? Quem tinha razão era a Leila, né? A verdade é essa, né? Veloso. Pois é. Tá parado há muito tempo, não consegue jogar, treina e tenta se recuperar no gramado Mas natural. treina no sintético ou Não, treina natural. na... Que eu saiba, no CT não tem A não campo ser que sintético. treina ali na Marquês de São Vicente ali. Mas ele machucou fica no correndo sintético. ali. Mas ele machucou no sintético. Que Mas tem a foi ver lesão isso, muscular, né? Não foi lesão muscular. O que teve? Foi lesão? do tal do ligamento Foi que até hoje trauma. não operou. Foi trauma, não- batida. Mas Então, então aí não alguém tem tá nada a ver contando com mentira aí. batida. A Trauma batida ele pode não era ocorrer em sintético. qualquer gramado. Não, mas a pancada de um gramado sintético Mas ele disse que é só... diferente da Mas ele normal. disse que é questão técnica, Uma Souza. paulistinha? Diferente? É diferente. Mas Batida- ele, batida- Souza, batida no chão, ele não. disse que ele disse que é só questão técnica, que não é questão de De machucar. De lesão. machucar. Mas Mas se foi trauma, como é que você pode ficar 3 meses? Tem que combinar a história, né? Por favor, E ele vocês, voltou né? a ter a lesão lá do CT também, né? Que o gramado, pelo que eu sei, é natural, né? E, aliás, quando ele foi jogar lá no condomínio, ele jogou no sintético, antes dele assinar com o São Jogou no Paulo. condomínio com vocês? Jogou lá no Paulistano. Comigo Paulistano. não, lá no Paulistano. Jogou com o pessoal lá do condomínio. No sintético lá? No sintético lá. No Verdade, sintético, Souza. no sintético. Mas Verdade, estava sem Veloso. contrato ainda. Tava sem contrato Sem ainda. se preocupar com lesão. Jogou lá no sintético. Então agora realmente... Tem imagens? Deve ter, hein? Eu vou buscar essas imagens. Busca essas imagens com o Marcão lá. Vou buscar Com o Marcão Neto essas lá. imagens Vamos com lá, o ô Neto. Manda as imagens pra nós. Ah, eles têm. Todo mundo filmou o Não, Lucas que jogando é. lá, né? Com certeza. E agora é um custo para o São Paulo, né? Esse ano, eu falei que o Lucas já ganhou, e é verdade, né? Foi importante, inclusive, na vitória da Copa do Brasil, mas esse ano, principalmente, nós vimos aí. 13 jogos só, é muito pouco Que um isso, jogador cara. Tregor. que custa o que custa para o São Paulo. Souza. Para mim também, se falando sobre custo-benefício, é muito ruim. Tanto ele como o Oscar. É um jogador zaço 4 quando tá milhões e jogando 200 mil agora. reais. Precisa estar jogando. Porque se não joga, o São Paulo sofre. Vai continuar sofrendo. Porque a solução do São Paulo é administrativa. Não é a base que vai salvar o São Paulo. O São Paulo vai vender um jogador... Porque o São Paulo ainda é um dos clubes que mais vende no Brasil, craque. Ainda é um clube que ainda vende... É o clube que ainda vende... Um dos clubes que mais vende jogador da base. E continua da mesma forma. Então, o problema do São Paulo é estrutural. É estrutural. O São Paulo está tendo dificuldade para renovar o Juan, zagueiro. Teve dificuldade agora para renovar o Marco Antônio. A Arboleda também sofreu para renovar, né? Ao São Paulo. Mas renovou com o Jandrei, Souza. O Jandrei é rápido demais. Porque ele Jandrei faz não várias demora, funções, né? entendeu? Vai, função. Ele faz meia, ele faz Volante, terceiro. meia, mas goleiro líbero. não. Não, líbero. Líbero. Então é fácil. Você é um jogador que você renova um, você ganha 3, entendeu? Mas cadê o quarteto mágico que vocês falaram? Tem. O Caleri machucou. Caleri, Luciano. Só tá o Luciano. É, cadê? Só tá o Luciano. Então não E adianta. que é o mais criticado, né? É o mais criticado. Por quê? Porque é o cara que fica abrindo os braços no campo. Agora só que você tem que ver o que entrega dentro de campo. O Luciano dificilmente machuca. Ele sempre joga, né? É a Sempre tá vantagem. jogando. É o que Tá mais fazendo joga gols, é né, ele. mano? Tem feito gols então- importantes. Tem feito Então, gols. o que acontece? Mas assim, tem que falar pro torcedor a verdade. Ó, nosso problema é estrutural. A gente não tem dinheiro para contratar. E não adianta. Como é Não, que mas já falou que vai contratar. precisa contratar? Agora, da onde vai vir o dinheiro, a gente não sabe. Agora precisa contratar, porque só a base, a gente tá vendo, craque. Não, não dá. Sua base é Renovou um mentira. monte de... Ô, e renova toda É hora e dá uma mentira, resposta. Souza. Sua base é mentira. Se botar 2 zagueiros da base, tomou 2 gols, os caras já tiram. Botar um centroavante da base pra jogar, fez 2 jogos, não fez gol, a gente já tira. Isso é mentira. Isso é mentira. Agora, treinador para treinar o São Paulo não pode ser amigo, não. Tem que Aí, chegar ó. e cobrar. Aí o Oscar, olha os números do Oscar. 87 dias machucado, 83, uma coisa assim. 2 gols. 87 é outro. 2 gols. 2 gols, cara. É uma coisa impressionante. Esses 2 jogadores. Não, e o Oscar é só essa temporada, né? Chegou agora. Então a temporada dele é só de 25 ele não joga. E o que Não acontece? consegue jogar. Quem que perde o emprego? Zubeldia. Quem que toma pau? Departamento médico. Quem que toma cacete? Preparador físico. Quem que toma... É o porteiro lá do São Paulo. Não é verdade? E aí, Luiz Fabiano, o que você pensa dos 2? Qual a visão que você tem? Eu estava fazendo uma conta rápida aqui, o Lucas com salário de 1,8 milhão por mês. Nesse ano, 6 meses, já recebeu 6 Você meses. sabe que é tudo no CLT, né? Então é dobrado, né? Ainda tem os direitos de imagem. Dá 10,8 milhões recebidos nesse ano. Para 3 gols, 3,6 milhões por gol. Então, cada gol do Lucas, quase 4 milhões de reais. Então isso é um absurdo. Mas ninguém fala, né?
Sabe por que ninguém fala? Por isso. Porque é bonzinho, que é legal, que tá tudo bem. Aí eu falo aqui essas coisas aqui, nós que estamos comentando, aí não, vai dar entrevista para banda? Não, não vou dar, porque dane-se, vai pro inferno. Isso, dane-se. Não tô nem aí, nem precisa vir, nem vai vir. E nem preciso disso, irmão. Agora, o Oscar é uma vergonha o que esse cara joga no São Paulo, Veloso. E o São Paulo tem muito disso, né? São Paulo aposta muitas vezes no jogador medalhão, inclusive que já, às vezes até que já teve passagem, né? E a coisa às vezes não dá certo. E aposta muito, investe muito. A gente viu com o Daniel, agora está sendo o Oscar, já teve Rames e vários jogadores. A segunda passagem do Profeta foi muito ruim também. Então são vários jogadores que o São Paulo aposta e que não dão resultado. E aí você... E o Rames Rodrigues? Eu falei do Rames. Vamos lá. Você endivida o clube, não tem resultado esportivo. E a mal lateral esquerdo, não tem lembra resultado que os caras falaram? financeiro, não Foi tem mandado nada. embora até agora lá do clube lá. Então, quem contratou o Cedric? Renovou por 3 anos. Quem contratou o Bobadilha? Quem contratou o Ferrarese? O lateral direito que veio com o Daniel, como que chamava? Juan Fran. Juan Fran, Juan papai Fran. O cara veio aqui ganhando 900 mil por mês. Quem que trouxe? Daniel. Não, quem trouxe foi o Lugano. Não, foi o Daniel que Lugano fez, era é. diretor e o Lugano deu uma entrevista falando assim, ó. Não, a gente já trouxe o Juan Fran para vocês não terem que ficar pedindo o Daniel Alves como lateral direito. Os caras estavam pedindo outro. Estão de brincadeira. Mas aí não vem de hoje o São Paulo. Vem de muitos anos. E está numa situação delicadíssima no Brasileiro, mas tem a Libertadores. Luiz Fabiani. Aliás, quem demitiu o Crespo na primeira passagem pelo São Paulo foi o próprio Casares, né? E quem construiu essa dívida com o Crespo, que foi parar lá na FIFA, foi o próprio Casares. Quanto que foi a dívida que teve que pagar? Eu não lembro Também não o lembro. valor exato. Também não lembro, mas a gente pode pegar no Google aí, né? Mas se foi acionado na FIFA, tem juros e correção, e a informação é que esses valores vão ser diluídos no salário do treinador, né? Não, não é só do treinador. Quando um cara como o Crespo vem mais 5. Vem auxiliar, São 5. São 5. Ele mais 5, já foi dito já. ele mais 5. Então, qual que é a estrutura? A dívida é de 3 bilhões de reais. É, a 3 multa, milhões de é o reais. mesmo valor da multa dos Quando ele jogadores. entrou, em 2021, quanto está essa dívida hoje? Disparou. Né? Vixe. Aí, com certeza, na negociação, que não é com o Crespo, que é com o empresário dele, mas vamos fazer o seguinte, ó, o Crespo vai, mas o que vocês vão fazer com a dívida? Ah, não temos dinheiro. Tá bom, então vamos lá, ele vai ganhar, vamos supor, 10 reais. Ah, todo mundo, não, vamos fazer 10, mas você dá mais 100, porque você tem que diluir a dívida. Aí a gente acerta o contrato. É isso ou não é? E quem que arrebenta, quem que se explode? O clube, a estrutura e tudo isso que acontece. Ou é mentira minha? Então é esse tipo de visão que vocês deveriam ter, vocês são paulinos, soberanos. Não é verdade? Olha aí, você contrata o Zubeldia, você manda embora, aí você traz o Crespo, eu mandei ele embora, eu trago ele de novo, eu tenho dívida com ele, vou ter... Não é muito louco isso? É doido. E a gente vê realmente Só que ninguém fala nada, né? o momento e a fase do treinador brasileiro, né? Nossa. Que não aparece nem como Nem uma como possibilidade Uma possibilidade. de contratação. Vamos lá, o Cuca que está no Atlético, no Cruzeiro o Jardim, né? Jardim. Aí você Léo pega no Jardim. Corinthians tem o Dorival Júnior, no São Paulo o Crespo e o Zubeldia, agora. no Flamengo você tem o Felipe Luiz, no Fluminense Renato Gaúcho, né? O Mano no no Internacional o Roger, O Mano no Grêmio. o Mano no Grêmio. Kleber no Santos. Mas quem está desempregado? A gente não tem nenhum treinador de 20 clubes da Série B que possam ser melhor do que Ninguém o... fala do Tite, né? E ninguém fala do Tite. Então, esse é o futebol de vocês. Vamos ao seguinte, o Corinthians, né? Mais alguma coisa do São Paulo, Souza, que você gostaria de falar? Não, era isso, craque. Eu acho que tem que falar a verdade pro torcedor, entendeu? O clube está numa situação difícil, que não tem dinheiro para contratar. Não adianta ficar vendendo. Não venderam o sonhos. moleque agora aí, da divisão de base? Eles estão O tentando Ângelo. vender Venderam, não O venderam? Ângelo, lateral direito, vai para o Strasbourg da França, 5 milhões de euros. Então vamos lá, 5 milhões de euros, certo? É um mês de salário aqui, certo? Aí eu tenho o Cedric, que não joga nada, Bobadilha e Ferrarese. Aí eu vendo o menino, por 5 milhões de euros. Mas esse menino não poderia jogar De valorizar. e valorizar? Aí eu vendo por 5 milhões. Dinheiro de pinga para quem deve 1 bilhão.
Souza. Craque, mas para valorizar o time tem que estar bem, senão desvaloriza. Não, Souza, mas é um negócio ruim. Infelizmente é ruim, mas um clube desorganizado vai acontecer, só vai acontecer coisa ruim. Infelizmente. Agora, não adianta estar vendendo pro torcedor coisas que não Mas existem. você falava que outro dia que ia chegar na Libertadores, hein, senhor? Você falou que o São Paulo ia chegar na frente de todo mundo. Você falou aqui, pô. Não, eu falei que ia chegar ia terminar na frente do Palmeiras. Mas com esses jogadores machucados, da forma que tá, Você acredita tudo. nisso mesmo, Souza? Cara, como São Paulo, Não, a gente sempre tem eu sempre uma sei. esperança, entendeu? A esperança é o que o Flamengo fez ontem com a esperança do time lá que foi 2-0. E o que o Flamengo jogou, irmão? De Arrascaeta aí. E o Luiz Araújo. Jorginho. E o Jorginho, que joga o Jorginho. O Mas o Jorginho Gerson, estreando, cara. Você tá de brincadeira. Estreando. Cara, você tá brincando comigo. Vamos lá, então. Vamos colocar a Gabi Bueno agora. A Gabi Bueno com essa câmera agora, com o cabeça firme e forte ali. A Gabi Bueno, agora que já entrou no jogo aberto, as informações, falou com a gente ontem na casa do Palmeiras. O Cabeça também entrevistou todo mundo, arrebentando aí no Mundial. E já está no gramado aí da onde a equipe do Palmeiras treina. E aí, Gabi Bueno? E aí, José Ferreira Neto, eu vou arrumar um sobrenome da Sandra para chamar você também, tá? Craque, um beijo para você, para todo mundo que tá ligado com a gente aqui nos Donos da Bola. Tô aqui no gramado em que o Palmeiras fez o primeiro treino nesta manhã. O Cabeça, nosso Alexandre Ribeiro, pode até mostrar para vocês esse gramado. Agora há pouco os atletas deixaram aqui o campo. Todo o elenco esteve à disposição para fazer um trabalho físico e também técnico. E eu reforço que todo o elenco, porque no primeiro treino desta semana, na segunda-feira, estiveram só nas atividades aqueles atletas que atuaram por menos tempo contra o Porto. Quem começou entre os titulares acabou ficando na parte interna fazendo um reforço. Craque, sabe quem também ficou na parte interna fazendo reforço? Mais uma vez, o Paulinho. E olha que ele entrou só no segundo tempo do empate por 0-0 contra o Porto. O Palmeiras vai fazer mais um treino ainda neste gramado aqui no período da tarde, daqui a mais ou menos 3 horas e meia. Neste treino a imprensa não vai poder estar, não vai ter esse acompanhamento, mas nós ficamos atentos às informações, até para tentar entender se o Abel vai ou não fazer mudanças nesse time, já que alguns reservas entraram muito bem. E é o caso, por exemplo, do Flaco Lopes, que na primeira oportunidade que teve, já deu um mergulho ali dentro da área, quase fez um gol de cabeça. E para devolver para vocês, trago uma última informação, fazendo uma comparação nessa referência do ataque entre o Vitor Roque e o Flaco Lopes. O argentino, nesta temporada, tem 10 gols em 29 jogos, enquanto o Vitor Roque balançou as redes 3 vezes em 20 gols. A ver se o Abel deve mudar ou não esse time e, de repente, mudar quem vai ficar lá na frente comandando o ataque contra o Al-Ahly, craque. Você, Gabi Guimarães Bueno, né, com o cabeção que tá aí, qual que é a programação do Palmeiras em relação ao jogo de quinta-feira contra o Al-Ahly do Egito, que é bom time, hein? Que é bom time, hein? E eu sempre fui Egito. Pois é, craque, eles vão se enfrentar pela terceira vez. Vou até ficar aqui no banco de reservas, que é onde o técnico Abel Ferreira estava agora há pouco, junto com os auxiliares. E a programação é a seguinte: o técnico Abel Ferreira vai comandar mais um treino agora, no período da tarde, mais uma vez com todos os jogadores, isso nessa terça-feira. Na quarta de manhã tem mais um treino por aqui e nós já estaremos em Nova Jersey, porque depois o Palmeiras viaja e vai fazer aquele atendimento à imprensa. Então, 3 atletas vão conversar com a gente, além de entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira. Programação, portanto, mais um treino hoje à tarde, outro na quarta de manhã e na quinta-feira o jogo contra o Al-Ahly. Time difícil, como você disse, o maior time do Egito. O Verdão já enfrentou o Al-Ahly 2 vezes, em uma foi derrotado e na outra conseguiu superar na semifinal do Mundial. E tem um elemento também, vou até voltar para o sol para vocês perceberem a lua que está aqui, que é essa mudança de clima. E em Nova Jersey, na quinta-feira, a previsão do tempo para o horário do jogo, que é meio-dia no horário local, é de máxima de 32 graus. Então, as condições do clima também podem ter interferência nesse jogo, viu, craque? E para você tá com algum problema aí em relação a isso ou não, Gabi? Você, o cabeção aí?
Olha, craque, eu acho que, primeiro, eu e o Cabeção, hoje a gente esqueceu o glorioso protetor solar. Então, esse é o primeiro problema. E o segundo é a variação de clima. Então, o nariz sente, a garganta sente, mas graças a Deus estou me alimentando bem e dormindo bem. O Cabeça está dizendo que não, que a imunidade já foi com Deus, mas eu estou me sentindo bem. É mais a mudança, realmente. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou em Nova Jersey com chuva. Chuva, frio. Você viu no apito final, a gente entrando ao vivo, tomando chuva o dia inteiro. E aí chegamos aqui em Greensboro, um bafo, um calor quente. Então, assim, essa variação de clima, se nós, profissionais da imprensa, sentimos, que dirá os jogadores que têm o desgaste dentro do gramado, fazendo atividade física, meio-dia, o horário do jogo local na quinta-feira, 1h da tarde no Brasil, craque. Na verdade, tem que tomar bastante água, se alimentar direito, também comprar um guarda-chuva legal para que você, né, e também o Cabeça tenha tranquilidade aí. Qual a programação do Palmeiras em relação até o jogo de quinta-feira, Gabi, por favor? Aonde joga, que hora sai? Qual é a programação toda para todos nós aqui que estamos ligados nos donos da bola 7K? Craque, é legal a gente falar, né, reforçar aqui para quem não se ligou, o Palmeiras está nessa cidade de Greensboro e fica nisso, vai e volta, vai e volta. O Palmeiras está, tipo, no meio do caminho entre Nova Jersey e Miami, que é onde vai acontecer a última partida da fase de grupos no dia 23, é claro, lá em Miami. Então a programação é o seguinte, mais um treino hoje por aqui no período da tarde, no dia seguinte mais uma atividade, e aí depois desse treino, que não vai ter o acompanhamento da imprensa, o Palmeiras faz, é claro, as refeições, a parte de recuperação muscular também, faz mais um voo. Quanto tempo de voo? 1h30, 1h40. O Palmeiras tem chegado bem rapidinho lá em Nova York. E aí sim, toda a delegação vai mais uma vez para o estádio MetLife, que fica em Nova Jersey, para conseguir fazer reconhecimento do gramado e também atendimento à imprensa. Quinta-feira, aí sim, o dia do jogo, como eu disse, 1h da tarde, no horário de Brasília. Craque, deixa eu aproveitar que eu falei do gramado, trazer só mais uma informação para vocês, que daqui a pouco o meu colega da FIFA vai me expulsar daqui. Cabeção, mostra um pouco desse gramado, que foi bastante elogiado pelos jogadores, o gramado da Universidade da Carolina do Norte, e que no primeiro dia, né, nos primeiros dias de treino, a irrigação estava assim, ó, 100%, gramado bem molhado, a bola rolando muito bem. Só que aí, depois do jogo contra o Porto, no MetLife, o Estevão reclamou do gramado, o Everton, a gente pôde observar, ele ali no gol fazendo o seguinte, ó, ele tava ali posicionado e de repente colocava a mão assim para sentir, tipo, nossa, tá seco. E aí agora há pouco o Everton pôde conversar com a gente, falou com a imprensa e disse que justamente por essa dificuldade, né, por esse problema realmente de irrigação do gramado do estádio MetLife, o Palmeiras está irrigando menos agora esse campo aqui para se acostumar também com um gramado mais seco para o jogo de quinta-feira. São adaptações e, querendo ou não, críticas também para o gramado do MetLife, que eu lembro a vocês, é o palco da final da Copa do Mundo do ano que vem. Às vezes eu não vejo o jogador europeu reclamar dessas coisas, né? Os Palmeiras jogam no campo sintético, aí D'água, né? Vai molhando. joga com a garrafa d'água, aí vai fazendo o seu. Gabi, fica com a gente, você o Cabeça aí. Eu vou fazer em Embracon, depois a gente volta com você. Pode sair do campo aí, para que você não tome nenhuma bronca, até porque você é uma das maiores repórteres desse país. Palmeiras, na verdade, depois do jogo do Flamengo de ontem, o Flamengo e o Boca. O Boca jogou bem. O Benfica também jogou bem, come a menos, Veloso. Jogador a menos. É, meu irmão. Foi buscar o empate. Otamendi. Otamendi monstro. Sofreu o pênalti e fez o gol de cabeça, como ele fez o gol no Maracanã contra nós brasileiros. Qual a ideia do Palmeiras que você viu? E mais uma vez, o seu Paulinho, com condições físicas abaixo daquilo. Ó, não sei não, hein? Não sei não, hein? Essa situação do Paulinho precisa ser resolvida, né? Ou tem que ser falada, né? Mas o que está se falando é que ele pode sofrer uma segunda cirurgia e depois do Mundial. E parece que está caminhando para isso mesmo, né? Que o Paulinho não consegue jogar. Eu até no último jogo estava esperando, falei, ele vai jogar os últimos 30 minutos, né? Foi o que aconteceu. Dá para você ler ali para mim? Deu 15 minutos ele jogou. Palmeiras em Mundiais, em 99. Manchester United e Palmeiras, Manchester 1, Palmeiras 0, segundo lugar. Por que você não jogou? Você já estava no Galo. Você já tinha ido pro Galo? Já, estava no Galo. Eu fui no meio, acabou a Libertadores, eu fui embora. Tá. 2020, Palmeiras 0, Tigres 1.
E aí a disputa do terceiro lugar foi 0-0. O Palmeiras perdeu nos pênaltis para o Al-Ahly, que é o adversário de quinta-feira. Quarto lugar, então. Mundial 2021, o Palmeiras ganhou de 2-0 desse mesmo Al-Ahly de quinta-feira. E aí perdeu para o Chelsea 2-1 na prorrogação, segundo lugar. A verdade, 3 derrotas em 5 jogos. Precisa mudar para ganhar esse campeonato agora, né, Veloso? Em relação para querer buscar o título ou disputar mais uma final. Precisa, e eu acho que jogou bem contra o Porto, poderia ter vencido, perdeu a oportunidade de estar na frente do grupo aí, fez uma boa estreia. Mas o Porto não jogou tão mal como um monte de gente tá falando, hein, gente? Mas o Porto não é uma referência do futebol europeu, né? O Palmeiras poderia ter começado melhor. E agora eu acho que vai melhorar esses últimos 2 jogos, mas eu acredito até que o Abel deve mexer. O que a Gabi falou, com relação ao Flaco, eu também acredito. E eu seria até um pouco mais ousado com o Alan, o menino jogando pelo lado direito no lugar do Felipe Anderson, viu? O menino entrou muito bem, fez mais que o Felipe em pouco tempo que esteve em campo. Então é uma bela opção que o Abel tem. Show já! Já falei desde o começo que esse esquema do Abel só funciona com o Flaco. Você sempre falou isso. Tigrinho, E ele entrou e quase fez o gol, hein? O time tem muita profundidade e um cara... O que é profundidade, assim, que quando faz aqueles negócios de água? Não, profundidade é muita jogada pelo lado do campo. Ah, profundidade. Isso, pelo lado do campo, muito cruzamento. Piscina também dá pra fazer, né? Dá pra fazer também. Tô fazendo lá uma piscina com o Jefferson. Aí, Jefferson, abração, faz uma piscina profunda pra mim. Tem que que é ser, profundidade, hein? Tem que ser profunda. Não, então, tá bom. Tem muita jogada de beirada, de lado de campo. Você sempre foi profundo, Souza? Eu já fui chuva grossa. Agora você é o quê? Uma garoazinha. Que você prefere chuva grossa ou garoa? Garoazinha, tá bom. Então, tem muita profundidade, mas não tem um jogador de área. Você falou da profundidade. Tá, mas não tem um jogador de área. Pouca profundidade. Não tem um jogador de área. O Flaco, apesar de errar alguns gols que o torcedor palmeirense cobra ele bastante, é o jogador que tem mais gols. Eu sei que pagou muito caro no Tigrinho. O Tigrinho ainda tá afiando as unhas. O Tigrinho, que é o Vitor Roque. Chama ele de Roque. Por que chama de Porque Tigrinho? parece que o pai dele era o Tigre. Pela comemoração também. Pela comemoração. E ele é o Tigre. Não, era por causa do pai. O pai parece que era Tigre, era o apelido. E aí ele virou Tigrinho. Só é igual o gatito com o gato, que é filho do gato. Tá com as garras meia, não tá tão afiada e tá com os dentes ainda crescendo, tá com dente de leite, ainda não tá conseguindo fazer os gols que o palmeirense quer. O ataque... Tá com os dedinhos de leite? Tá com dentinho de leite. O Tigre ainda tá... Souza. Não tá mordendo ninguém. Não tá mordendo, só com a gengiva. Só corre, é muito rápido. Sabe quando você é um tigre pequeno? Rápido e você bundudo, né? Sai correndo, mas... Rápido e bundudo, né? Não fere ninguém. Bunda grande, hein? Não fere ninguém ainda. Não fere ninguém. Então, provavelmente ele deva mudar, deve voltar. É pedido dele. O Abel, às vezes, demora, porque quando ele pede um jogador que o jogador não dá certo, ele insiste nesse jogador até que... Insiste? Insiste bastante. Certo. Não vai dar certo. Esses 2 jogadores foi ele que trouxe, né? Mas até então... Não, quem trouxe o Tigrinho foi a Leila. Foi a Leila. Não foi o Abel. Não, mas foi pedido do Abel. Não foi. Não, Ele falou que esse jogador não ele precisa já pedir falou, treinador. esse jogador ele é da presidenta, não é meu, não. Pediu. Ele já falou isso aí. Ele já falou. A não ser que é caô, né? Sabe que é caô, né? Rapaz, pelo esse Palmeiras aí, o cara chegar, trazer um jogador e não perguntar pra ele, rapaz... vou ficar com a palavra dele, entendeu? Vou ficar com a palavra dele. Luiz Fabiani, o que você pensa de tudo isso que o Souza falou? Qual que é a profundidade dos comentários que ele fez? Não, sempre muito profundos os comentários do Souza. Obrigado, Fabio. Eu acho que o Vitor Roque, ele depende de um time que vai jogar justamente baseado o que o Souza nisso. falou. Baseado nele, baseado em jogar em velocidade, em transição. E o que a gente viu, sobretudo no segundo tempo contra o Porto, naquele momento que passou a sensação que o Palmeiras estava amassando, o que eu senti foi um Palmeiras que ficou cruzando bola e ali tinha o Flaco Lopes na maior parte das disputas. O que eu não quero nem muito falar sobre isso, porque aí até gostaria, mas assim, ó, o Palmeiras mereceu, mas foi um time desordenado em alguns momentos e também correu vários riscos de tomar gol, meu irmão. O Palmeiras não soube o que fazer quando o Porto baixou a marcação, jogou com o bloco um pouco mais baixo e aí abusou dos cruzamentos. O que eu tentaria para esse jogo contra o Al-Ahly, também, assim como o Veloso, eu sacaria o Felipe Anderson, mas eu colocaria o Rafael Veiga para ter o Felipe Anderson fez vários gols do Palmeiras, né? Fez bastante. Para ter o Estevão como o cara aberto pelo lado direito e o Maurício Veiga por dentro. Acho que 2. Eu acho que seria a melhor alternativa. 2 é monstro, hein, Veloso? 2 é monstro, né? E 2, no máximo 3. Mas a diferença é brutal, né? Não, 100%. Cara, deixa eu falar, esses caras da época que eu jogava, que você jogou, Veloso, cara, esses caras não iam jogar, pô. Cada jogadorzinho, velho. Cara, é impressionante. O cara... o Ganso renovou o contrato, tá na reserva.
Cara, os caras acham que o Ganso é um baita do meio esquerda, né? Foi no Santos. No Santos, hoje ele é um terceiro zagueiro, né? O cara contratou um pro lugar dele machucado. É muito É o melhor bom. negócio que o Santos fez na vida dele. Não, eu acertei do Felipe Anderson. O Cascão falou aqui, 1 gol. O cara tem 1 gol. Quase 1 ano de Palmeiras. Jogando no Palmeiras, que é um time que propõe o jogo, que é reativo na linguagem. No ano passado, 2, esse ano nenhum. Esse ano nenhum. 2 gols também. 2 gols, você Errou. acertou. Cara, você Mas acertou, 100% a mais do que você 100% falou. a mais O do que dobro. Ele foi, Veloso? O dobro, é. Segura a bola aí. Ele E já esse ano, fez- 0. Ele já fez desse ano, no ano passado. Cara, o jogador que nós estamos em junho, o cara ganha uma bala, 44 jogos. Sabe quanto gol esse Zé Ruela fez no Palmeiras? Nenhum. Sabe quantos jogos o Palmeiras ganhou esse ano? Ou quantos jogos o Palmeiras perdeu esse ano? E esse cara não fez... Quantos gols o Palmeiras nenhum. fez? Quantos Quantos gols o Palmeiras fez esse ano? Esse cara não fez nenhum. Ele é titular do Palmeiras do Mundial. É umas coisas que eu não E o Veiga no banco. E o Veiga no banco. Então, Maurício no banco. vamos ver até quando, né? É constrangedor quando o seu carro ou moto entra em busca e apreensão. Não entrega, não. Vai em qualquer shopping, vai na igreja, vai no templo, deixa lá no estacionamento. Ninguém vai querer saber, pega o ticket, mas não entrega, não. Infelizmente, isso é comum no Brasil devido aos juros abusivos que esse país faz. E qual é a ideia daquilo que nós estamos discutindo aqui, na sua visão do cabeça? Não dá para o cabeça aparecer aí, não, dele botar a câmera no tripé, que a esposa dele gostaria de vê-la onde ele está. Dá? Pergunta pro cabeça se dá para colocar a câmera no tripé. Dá? Ele disse que agora não, Não, dá, mas eu te garanto que na próxima a gente pega o tripé Tá. e eu faço ele entrar aqui. Quero colocar ele no sol, que ele adora me Isso. pôr no sol. Vou É. colocar ele no sol. Isso, que a esposa dele está morrendo de saudade dele, viu, Gabi? Mentira. Ela tá, assim, uma coisa impressionante. Mentira. Ela não tá... Oi? Depois eu vou contar. Depois eu vou contar a história do chinelo. Eu tive que comprar um chinelo a mais, porque o outro Igual molhou, eu? deu problema, viu? O meu também. A primeira vez que eu fiz, quando eu separei, velho, eu queria... O cara pegou meu chinelo, meu carro, pegou tudo, meu. Geladeira, então. fogão, forno micro-ondas, a ex-mulher. Então. O cara pegou tudo, minha roupa. O cara usou short, usou até o pijama, o cabeça. Então. Os caras levam tudo, os caras não têm pena, Eu comprei 2, que molhou. Aquela vez em Brasília eu falei pra você, cheguei lá, o chinelo tá molhado. Agora eu comprei 2. Se É que molhar você o meu, aí é sacanagem. É que você mostrou o urubu lá em cima, lá, você viu, né, o que aconteceu, mostrou o urubu, aí danou, você mostrou 2 urubu lá, é brincadeira, A praga de cabeça. urubu, né? Ah, então na volta você volta de tripé aí, que eu quero mostrar o cabeça conversando Vou arrumar juntamente isso. com a Gabi. O Gabi, a gente tá discutindo aqui, pô, o Felipe Anderson não fez gol no ano, o Flaco Lopes fez gols pra caramba. Pô, o Rafael Veiga é o craque do time. Qual é a visão que vocês estão tendo aí e também do torcedor palmeirense? Porque todo mundo que está aí está empolgado. E que é muito legal. Queria que o Corinthians estivesse aí. Mas o Corinthians não está por quê? Má administração, presidentes que arrebentaram, jogadores que saíram. E aí é questão de quem é melhor. E hoje o Palmeiras é muito melhor do que o Corinthians. Não tenho dúvida disso. Que o Santos e que o São Paulo não tem o que falar. É uma incompetência tão grande dos dirigentes, treinadores e os políticos dos clubes. Tanto de Santos, São Paulo e principalmente do Corinthians. Quem está no Mundial... Ah, aí vem a bobeira de nós, eu Corinthians. Aí não tem Mundial, não tem Mundial. Pô, dane-se. Dane-se que não tem. Para com isso. Tanto São Paulo, Santos... Pô, vocês estão passando vergonha. Eu vou torcer para continuar não tendo. Mas se conseguir, é maravilhoso para o torcedor palmeirense e mostra a administração, e mostra a condição financeira, mostra os jogadores que tem. Dá para entender que tudo isso que eu falei, no campo técnico, o Abel não está contando com o Rafael Veiga, Paulinho, Flaco Lopes. Por quê, Gabi?
Craque, eu imagino assim, né? Falando de posição a posição, né? Em relação ao Felipe Anderson, eu acho que pesou para a escolha do Abel, essa é a minha impressão, a experiência do jogador. Aqui eu não estou debatendo como foi a temporada dele, mas a experiência de Europa dele, o fato de conhecer o Porto, de ter jogado no Porto, de ter tido o Porto como adversário, tudo isso pode ter pesado para a escolha pelo Felipe Anderson. Agora, tem sim repercutido por aqui o fato de que os substitutos, né, os reservas que entraram contra a equipe portuguesa terem ido melhor, já terem tido oportunidades. Como eu disse para vocês na primeira entrada, o Flaco Lopes entra em campo e já tem uma oportunidade de gol. Ele mergulha dentro da área e faz o torcedor palmeirense ficar com aquele sentimento de E aí tem o Vitor Roque, que foi contratado especialmente para esta posição, para essa carência que o Palmeiras tinha de ter um camisa 9. E aí, com alguns torcedores com os quais eu conversei lá na Casa Palmeiras, ainda em Nova Jersey, o que eu ouvi foi isso: olha, gostamos do Vitor Roque, vamos apoiá-lo, o ideal era que ele já estivesse fazendo gols, mas neste momento o Flaco está mais confiante, o Flaco está chegando mais na área, o Flaco está tendo mais oportunidades em bola parada, por exemplo. Então essa é a minha impressão. Para fechar em relação ao Paulinho, craque, ele sente dores, ponto. Ele sente de tempos em tempos. Aí é do técnico Abel Ferreira avaliar se o Paulinho deveria começar nos minutos iniciais e não depois do intervalo. Mas que ele não tem condições de jogar os 90 minutos, ele não tem. De tempos em tempos, sente dor na canela. Fica comigo aí, Gabi, você vai ficar até o final. Veloso, do que a Gabi disse, que é importantíssimo, a Gabi Bueno, diga-se de passagem, aí, tá, a Gabi já vai pegar o tripé lá. Vinícius Bueno também hoje lá, com a Mariana, com o Lofredo, que é monstro sagrado, né? Totalmente triste o Vinícius Bueno, porque a esposa está trabalhando. Fica triste não. Os caras lá bonitos em dólar, né? Seguinte, Veloso, qual é a ideia de Flaco Lopes, Rafael Veiga e o Alan, que entrou, né? Alan. E aí fala assim, pô, os caras entraram bem, o que o Abel vai fazer? No seu ponto de vista, ou o que você faria? Eu faria... Porque eu vi você falando, não fala Veloso. Eu faria isso mesmo, colocaria o Flaco. Nesse momento, o Flaco acho que entrega mais do que o Vitor Roque. E o Alan é um menino que, quando joga pelo lado direito, joga melhor. Essa questão do Estevão, hoje ele não está jogando nem por dentro nem por fora, ele está como segundo atacante. Então o Estevão por ali, acho que ele está perto do gol, ele pode render muito bem por ali, por isso eu acho que o Palmeiras precisa de força pelo lado direito. Eu colocaria o Alan, que é um menino que por ali joga muito bem, tem entrado muito bem. O Abel chegou a usar ele bem pelo lado esquerdo também, ali eu não gosto. Agora, quando ele entra por aqui, ele entra bem e eu acho que é um jogador que pode entregar mais hoje, tirando o Felipe, deixa ele ali, acho que defensivamente ele pode fazer o papel do Felipe, porque o Felipe... Não perca o seu raciocínio, mas se eu já faço isso no segundo jogo, eu não perco muito o cara que jogou ou não, qual a ideia que você tem? A ideia que eu tenho é que esse Mundial eu tiro curto. Tá. Então não dá para ficar esperando, não pode ficar esperando. Entendi. O Alan está entregando mais que o Felipe, bota o menino para jogar. Deixa o Estevão lá perto da área e o Flaco está no momento melhor, bota no time também. Souza, o que você pensa de tudo isso? Que eu não sei porque ele mexeu no Estevão. O Estevão é o principal jogador, tirou o Estevão da beirada, começou a botar o Estevão por dentro, né, para poder encaixar o Vitor Roque, né, para ter um ataque mais rápido. Mas é o que eu volto a falar. Quando você tem jogadas de beirada e você não tem um centroavante, você vai ficar cruzando bola lá e vai ficar cruzando bola e vai dar a impressão que você está amassando. Agora, quando você tem um cara alto e o cara que faz gols, né? Um pé, às vezes, ele erra alguns gols muito fácil, que é o Flaco Lopes. Mas eu deixaria o Estevão perto do gol, ali pelo lado, o lado que ele desequilibra, tiraria, pararia de inventar, colocaria o Felipe Anderson, às vezes, com dois laterais direito ali, não tem pra quê, entendeu? No meu time, jogaria quem estava melhor. Num primeiro jogo não deu certo, mudaria o time, botaria esse Alan, que está jogando muito bem, já vem entrando em jogos e crescendo de rendimento. Você não acha que você perde a sua convicção como treinador, lá com os caras, você pá, e daqui a pouco você não consegue o resultado, você bota outro. Vamos supor, por exemplo, que empata o jogo. Eu mudo e empato o jogo. Aham. São os riscos que acontecem, tá tudo certo. Eu acho que tem que jogar um time que está mais posicionado. Eu acho que é isso que o Abel está cometendo, esses equívocos, cara. Ele não está sabendo escalar os melhores para mim. Para mim, o Flaco Lopes não pode sair. É exatamente isso. Desculpa, irmão, é um erro desse. Ele insiste muito. Né? Lembra na Libertadores com o Endrick? Aham. Se ele tivesse colocado o menino para jogar contra o Boca, não era o Fluminense para ser campeão e nem o Fluminense era para estar aí no Mundial. É verdade. Então, não é verdade? Às vezes você tem que mudar. Às vezes você tem que mudar. Eu tô com o Veloso. Aquele é tiro curto, né?
Não dá para você ficar insistindo em algumas coisas que não tá funcionando. Quer dizer, então, que você acredita que o tiro curto é muito melhor que o tiro longo? É. Não, tô te Depende de uma pergunta, senhor. Depende do tiro, entendeu? Quê? Se for Billy Kid, aí é um tiro... É Billy de Kid. Billy né? de Kid. Billy de Kid é meu pai. Lá Sei. Meu pai em Santo Antônio de Posse é o Billy de Kid, porque ele dá tiro de advertência. É isso mesmo. Dando tiro de advertência, deveria, quase que pegou, tinha que ter pego, né? Mas como deu de advertência, você já foi o Billy de Kid na sua vida? Não. Não. Voltando para você, Luiz Fabiano, qual a ideia aí? Eu escalo o time certo, eu escalo o time errado, os reservas entram contra o Porto, aí eu jogo com a Ali na quinta-feira, e aí? Eu boto o mesmo time, eu vou mudar, e aí eu perco o elenco, que por sinal, para mim, ele está escalando o time errado. Tem que jogar o Rafael Veiga e tem que jogar o Flaco Lopes. Tem que tirar o Felipe Anderson e o Vitor Roque, para mim. Eu vou mais ou menos nessa linha também, craque, porque a gente acompanhou o jogo do Inter Miami com o Al-Ahly na Rádio Bandeirantes, transmitimos o jogo, eu estava na reportagem. O que deu para ver do Al-Ahly é um time que joga retraído. Estava na reportagem, você queria ou você queria estar narrando? Eu não gostei muito dessa sua colocação. Estava na reportagem, mas você estava porque você queria ou você queria estar em outro momento na transmissão? Pelo contrário, qualquer dia na Rádio Bandeirantes já é um privilégio só de estar ali. E hoje estaremos juntos no Donos da Bola. Você falou isso pro Girafa, é isso ou não? Não, mas ele sabe. Mas quem que é o Girafa que você está falando? Eu não estou falando... Você fala que é o Girafa. Não, eu falei, mas você está concordando. Quem que é o Girafa? Um abraço pro Ricardo Capriotti. Tá bom, vamos lá então, Luiz Fabiano. Então, o Al-Ahly é um time que vai jogar fechado. Vai jogar fechado e vai dar bola pro Palmeiras. Quando o Palmeiras encontrou essa situação de jogo contra o Porto, ele ficou sem alternativa de jogo por dentro, ficou jogando por fora e forçando cruzamentos na área. Se você o Palmeiras sempre faz isso, né? Quando está com dificuldades, né? E se você sabe que você vai jogar com cruzamentos na área, que é a tendência do jogo, o Flaco Lopes agrega mais que o Vitor Roque. O Vitor Roque, como a gente falou, um jogador de velocidade. Então, acho que ele é uma peça impreterível nesse jogo. Vamos lá, então. Vamos fazer plano e plano. E depois a gente tem um novo comentarista aqui nos Donos da Bola para ver qual é a opinião dele em relação, né, aos jogos que estão acontecendo. Diga-se de passagem, a gente vai mostrar logo o nosso comentarista e a Gabi vai fazer a pergunta que quiser em relação à dupla Casal 20 aí como que chama a cidade aí, Cascão? Greensboro. Greensboro, esse negócio aí mesmo. Tem que o seu mate. O novo comentarista dos Donos da Bola, o filho do Ronildo, filhaço do Ronildo, diga-se de passagem. E aí, Gabi, como é que tá aí vocês aí? Conta pra... Não, antes de qualquer coisa, eu queria que vocês dois passassem para as pessoas o quanto que vocês trabalham, o quanto que não tem horário de almoço. É verdade. A gente, às vezes, a gente não sabe. Às vezes a gente está aqui, nós que estamos aqui, que é uma teta, né? Aí o que vocês têm que fazer é viagem, hotel, não dorme, sabe? Tem que fazer todas as coisas, tem que arrumar a roupa, tem que ter o desenvolvimento de saber tudo que está acontecendo, tá num outro país, né? É muito difícil, né, ter essa rotina que é constante de vocês. E aí vocês dois realmente que ficam, né, mostrando tudo que acontece para todos nós aqui de todos os programas. Que não é fácil não, né, Gabi? E também Cabeça Monstro Sagrado. É verdade, craque. É bastante puxado, é um desafio físico, eu acho, e mental também. Tem esse desgaste de viagens e tudo mais, mas como eu já falei bastante, quero que o nosso comentarista descreva o nosso dia ontem, por exemplo, que o verbo que a gente usa é entubar, é isso? O verbo é que nós estamos entubados, né? Ó, pra você ter uma ideia, ontem fizemos a entrevista, né? Aí fizemos o treino, entramos no Neto, entramos em tudo, fomos pro hotel, arrumamos a mala, arrumamos o case, pegamos um avião, viemos para cá. Acordamos às 4 da manhã. 4 da manhã. Não pergunta o nome da cidade que eu não sei, entendeu? Falar. E é isso aí, craque. E aí, o Cabeção pode dar uma dica, né, para aquela pessoa que quer vir para os Estados Unidos e de repente não fala inglês, porque o carisma, ele supera tudo. Como é que é, Cabeça, quando você precisa falar com alguém, pedir licença? Qual que é a sua estratégia? A minha estratégia é o seguinte, eu vou no restaurante, vejo aquele prato bonito, aquele arroz, aquele bife maravilhoso, eu, please, chamo o garçom, aponto, ó. Sento, vem bonito, de rumo bonito. Aí, ó, craque, please, thank you, isso aqui. Ele vai falando e a pessoa entende, de algum jeito entende. Qual é a ideia de vocês aí,
principalmente de tudo que está acontecendo, né? Você vê ontem no jogo do Flamengo, deu 25 mil pessoas. É o medo do imigrante, aquele que está ilegal, de não ir no estádio. A gente sabe muito bem disso, né? Que é um desenvolvimento político aí, que eu não quero nem que fale sobre isso, mas esse é um medo constante dos brasileiros que estão aí. Vocês tiveram algum tipo de problema em relação à bagagem, um tipo de problema em relação ao que vocês estão fazendo brilhantemente aí para o Grupo Bandeirantes? Craque, então, até essa foi uma preocupação nossa antes de vir também, mas eu acredito que tanto a FIFA, junto com o governo americano, tenham se comunicado bastante e com antecedência, justamente para explicar que haveria um grande fluxo de pessoas, um grande fluxo de viagens para cobrir essa competição. Então, a minha impressão e também a que eu ouvi, melhor dizendo, de outros torcedores e profissionais, é que até a passagem ali pela imigração foi um pouco mais tranquila, a partir do momento em que você apresenta os documentos, sejam eles ingressos ou, no nosso caso, a credencial de imprensa, a gente não teve problemas neste nível. Nessa cidade especificamente, o fluxo de pessoas é tão pequeno, a população realmente é tão pequena, que eles nem sabem, craque, aqui é uma cidade muito pequena mesmo, o que é a Copa do Mundo de Clubes, quais são os times brasileiros. Então aqui a gente vive um cenário realmente à parte. Agora, em Nova Jersey, a impressão que eu tive conversando com outros torcedores palmeirenses é a de que a imigração, a fiscalização acabou sendo um pouco mais tranquila realmente, justamente por causa do evento. Agora, para equipamentos, né, Cabeça, a hora que passa ali no raio-x, aí dá uma complicadinha, né? Quando eu estava chegando, né, a bateria, eles pegaram um produto que eu não sei qual que é, molharam toda a bateria, puseram no equipamento, puseram numa máquina, ficou tudo verde. Eu falei, agora explode tudo. A gente no raio-x, bom, foi ótimo, viemos até aqui, agora temos que voltar. Começou a apitar tudo, bateria, eu falei, nossa senhora, agora travou. E o pior é que o Cabeça acha que eu trabalho no aeroporto, ele fica assim pra mim, ó, tá apitando aí, o que você quer que eu faça? Ô, Gabi, queria que o Cabeça, vocês dois aí, que vocês estão trabalhando fortemente, parabéns pelo trabalho, pelo desenvolvimento dos programas da rádio, da televisão, do Grupo Bandeirantes, e que vocês possam amanhã estar junto com a gente aí, que é uma honra. Eu quis mostrar o Cabeça, além de eu ser, a gente é muito amigo, o Cabeça é um cara excepcional. Muitas vezes o câmera, as pessoas não têm o entendimento da importância do câmera, que carrega a câmera, que pesa 13 quilos, que tem que levar tudo, que não pede ajuda para ninguém, que tem que ter a visão de tudo isso, comandar tudo isso, saber da bateria, saber dos microfones, porque que não é fácil, cara. Então, parabéns à sua profissão, parabéns à Gabi, que vocês continuem firme e forte junto com a gente aí pros dois, tá bom? Craque, eu quero repassar os elogios publicamente aqui também. O Cabeça tá sempre aparecendo no meu Instagram, porque é uma comédia ambulante. Mas mais do que isso, é um parceiro. Isso que você falou dos equipamentos é verdade. A gente chega no quarto tarde, já à noite, depois de gravar off. Ele coloca tudo para carregar ali. Tem a percepção e entendimento. O Neto vai gostar disso, tal programa vai gostar daquilo, o Band Esportes vai gostar daquilo. Então, a gente se organiza juntos e tô com uma dupla aqui, nota 10. Quantas Copas do Mundo, Alexandre Ribeiro, o Cabeção? Já tem umas 4. Umas 4. Na África do Sul, o Neto pagou um jantar para todo mundo, assim, ó. Pra equipe inteira. Ei, mas comi, hein? Economizando aquele dolinha para levar para casa. Nossa! Aquelas moedinhas. Nunca comi tão bem, em Porto Gabi, Elizabeth. Eu lembro até a cidade. Olha só, comemos cara. tão bem. Ô, Gabi, vocês dois têm um jantar exclusivo, o que vocês quiserem beber no último dia de trabalho aí, por minha conta, não é pra Band, não. Vocês podem jantar no melhor lugar que se vocês quiserem, Opa! no melhor restaurante, pode jantar, arregaça aí, que é o meu presente pra vocês dois, tá bom? Combinado, craque. Eu vou querer um vinhozinho, que eu sou fina, e meu casca de bala aqui. Vai do quê? Eu vou que nem você, vou no vinhozinho. Eu vou te imitando. Eu não sei falar nada, eu tenho que comer o que você come. Beijo, craque. Beijo Obrigada, pra adoramos vocês o dois. presente. Um beijão no coração dos dois, diga-se de passagem. Corinthians, a gente vai voltar. Uma do Corinthians, segura aí. Uma do Corinthians rapidinho. Corinthians negocia com o lateral direito Davi Pastor, que joga no Farense de Portugal. Então a gente volta daqui a pouco com as informações do Luiz Fabiano, com o Souza, que tá na profundidade e no baseado. Porque esse cara, depois que foi no baseado, é incrível. E com o Veloso, fala Veloso! Vamos pro break e voltamos já, se Deus quiser. Se Deus não quiser, também tá tudo certo.
voltando aqui para os donos da bola, 7K, tá todo mundo ligado nos donos da bola. Muito obrigado a vocês todos que estão junto com a gente, tanto no YouTube, né? Que também ajudam com a gente aqui. Que até agora eu não sei quantas pessoas estão no YouTube com a gente, né? Gostaria de saber, até porque a gente tem um reforço do Ricardinho que voltou de férias, né? E o Léo também. Vamos lá. Qual é a ideia, Luiz Fabiani, do lateral direito? Porque pensaram em Igor Vinícius, graças a Deus que não vai ser. Então, quem é esse jogador? Aonde ele veio? Por que ele veio? E qual é a ideia? Vamos lá, primeiro que o Corinthians deve se desfazer do Léo Maná, deve ser emprestado nessa janela de transferências para ganhar rodagem e voltar futuramente. Que deveria ter sido melhor feito desenvolvido. antes, né? Exato, foi o que eles fizeram com o João Pedro Tchoca, por exemplo, que já voltou como uma peça útil para o elenco, embora não jogue tanto. O Davi Pastor, ele joga no Farense de Portugal, time que foi rebaixado agora para a segunda divisão portuguesa. Legal. No Brasil, ele jogou profissionalmente na Ferroviária. O que foi? Rebaixado? O time dele foi rebaixado para a segunda divisão portuguesa. O Corinthians está observando Fazer companhia ao Hector. Fazer companhia ao Hector. O Hector é Toreira, não é jogador. Mas em defesa a essa situação, o Hugo Souza também foi rebaixado em Portugal, né? Jogando no Chaves. Então, às vezes, pode ser um sinal, não necessariamente é um sinal tão negativo. É um sinal que nós temos tudo quebrado. Mas o nome eu já trazia pelo nome eu já trazia. Davi Pastor. Davi Pastor, pô. Um jogador de força, pelo que eu pude tá ele aí, ó. Ele tem contrato com o Farense. Ele é brasileiro. Não sei, mas da onde que ele é daqui? De cidade, eu não sei. Paulista, o que ele é? Mineiro? Jogou na Ferroviária. Então, será que é paulista? Ele tem contrato com o Farense até 2027. O Corinthians está observando para ver se ele consegue rescindir em Portugal ou se consegue abrir negociações por um empréstimo com o jogador. Então, pode ser uma novidade, mas se não for ele, vai ser outro, porque o Corinthians quer sim um lateral direito nessa janela. E isso você enxerga, Luiz Fabiani, por falta, quer dizer, do que o Júnior tem, o que ele viu em relação a colocar o Félix Torres, né? E vai ser titular. Aí você pega o Igor Coronado, que parece que também pode sair. O Dorival Júnior já enxergou tudo isso? Então, no seu ponto de vista e naquilo que você tem de informação? Eu acho que o Dorival colocar o Félix na direita já era uma espécie dele passar um recado de, eu tô sem opções aqui para lateral. O Léo Maná não tá pronto ainda, o Mateuzinho não é um grande defensor. Mas mais ou menos o que o Abel Ferreira colocou o zagueiro de centroavante, né? Benedetti. Lembra? Basicamente um recado para a diretoria do tipo, eu tô precisando. A prioridade 1 do Corinthians na janela não é nem um lateral, é um ponta, um atacante de beirada. O Dorival já tinha deixado isso claro também nas coletivas e não à toa ele faz essa mesma situação na ponta. O último jogo do Corinthians em casa foi contra o Vitória, que o ponta direita, se vocês lembrarem bem, foi o José Martínez. Então já é um sinal que o Corinthians não tem esse cara de um contra um para jogar na beirada. Essa é a principal... o principal foco do Corinthians para a janela é esse, a beirada do ataque. Qual é a informação que você tem em relação ao Memphis, do Besiktas, e também a informação que você tem do Garro, por favor, Luiz Fabiani? Sobre o Memphis eu não tenho uma informação, mas eu trago aqui o que os jornais da Turquia a verdade publicaram. É isso mesmo. Isso. Desculpa, Luiz. O Corinthians ele não foi notificado sobre esse interesse nem nada, mas o que eu posso falar é sobre o que está no contrato do Memphis, que é a multa rescisória. 150 milhões de reais para clubes do Brasil, 10 milhões de euros para clubes estrangeiros e 5 milhões de euros se ele quiser rescindir por conta própria. Não quiser mais jogar. Se ele quiser sair, ele paga 5 milhões e acabou. 5 milhões de euros, exato. Para os clubes estrangeiros, essa multa de 10 milhões de euros é 50% para o jogador e 50% para o Corinthians. Então, na melhor das hipóteses, que o Corinthians perder o Memphis, o clube vai embolsar 5 milhões de euros no negócio. E do Garro, meu querido Luiz Fabiani? O Galo estava descontente com algumas situações no Corinthians, nessa reta final do tratamento da lesão. Ele autorizou o empresário dele a buscar alternativas fora do Brasil. Alternativas que vão pagar a ele um salário mais significativo do que ele tem no Corinthians hoje. Mas o Corinthians já tomou ciência dessa situação e contorna com o Garro a possibilidade de saída dele. O Fabinho Soldado já se reuniu com o Garro em 2 oportunidades para expor o projeto do clube, que o clube conta com ele, e o Corinthians tenta contornar essa situação para ele não sair agora, até porque ele praticamente não jogou em 2025. Em relação o Igor Coronado, daquilo que a gente está lendo, e você que tem as informações, você que é um baita de um repórter?
O Coronado ele tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro, então isso já abre a possibilidade que ele defenda outros clubes da Série A nesse ano. Ele ficou fora dos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, relacionado, mas não entrou, justamente quando estava em vias de completar os 7 jogos que o impossibilitariam jogar por outro time da Série A do Brasileiro. O Coronado não quer ficar no Brasil. Se for sair do Corinthians, ele quer voltar para a Arábia Saudita. No Brasil, realmente só joga no Corinthians, tem contrato até fevereiro de 2026, então resta pouco tempo. Acho difícil que o Corinthians renove com esse atleta, visto que ele mostrou enquanto esteve no clube, mas de fato o Coronado é um jogador que está como negociável para essa janela. Para mim o pior de tudo aí é o Memphis ou o Perdeu Garro. o Memphis. O Memphis ou o Garro? Não, o Memphis, o Corinthians não tem muito controle da situação. É verdade. Né? O Garro, acho que é uma situação complicada para sair, porque tem multa, tem contrato, é difícil sair. Agora, com relação ao Memphis, eu acho difícil ficar. Difícil ficar com toda essa condição, pela exposição dele, né, voltando para a seleção, sendo destaque, fazendo gols. Acho muito complicado o Memphis se manter no Corinthians. E lembrando que o Corinthians recusou 25 milhões de euros pelo Garro no começo do ano do Zenit da Rússia. Então, se for para o Garro sair, o Garro tem a multa alta, o Corinthians vai fazer dinheiro. O Breno Bidon também pode sair? Ainda não tem a proposta oficial pelo Breno Bidon. A única que chegou foi em janeiro, do Brighton, na Inglaterra, de 15 milhões de euros. À época, a diretoria, ainda comandada pelo Augusto, o pedido era 30. Passou o tempo, eles reconheceram que não dava para pedir tanto pelo Bidon. Então, imagino que uma negociação fique por volta dos 20 milhões de euros, mas nessa janela ainda não chegou nada. Vamos lá, voltando para os donos da bola, aqui a gente tem uma matéria legal que é com os campeões mundiais, ex-jogadores e ídolos em relação à insatisfação com a CBF. Vamos colocar essa matéria aí, por favor. Ídolos de 2 gerações que conquistaram o mundo. Brasil campeão do mundo! Brasil campeão do mundo! Campeões e um apelo. O que nós queremos é uma transparência, o que nós queremos sim ver com que o futebol brasileiro seja protagonista novamente. E da forma que está, nós não estamos vendo saída. Ex-jogadores que já vestiram a camisa pesada da única pentacampeã do mundo se uniram em um manifesto com preocupações sobre o futuro da CBF. São 25 ex-atletas que foram campeões em 1994 e 2002 com a seleção brasileira e assinaram uma carta aberta sobre a crise na entidade. O documento, que chegou a ser enviado ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, pede alteração urgente no estatuto com o objetivo de assegurar a participação desses ex-atletas no processo de mudança da confederação. Nós queremos fazer parte dessa mudança também, por que não? Nós temos atletas preparados, nós temos atletas que podem ocupar cargos importantes também na CBF. Nomes como os capitães do Tetra e do Penta, Dunga e Cafu, também assinaram a carta que cita polêmicas envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol nos últimos anos. Disputas judiciais e rachas políticos, o afastamento do ex-presidente Rogério Caboclo, a saída de Edinaldo Rodrigues, o 5º presidente afastado do cargo nos últimos 7 mandatos, e a controvérsia do último pleito que elegeu Samir Chau de novo presidente da entidade. O que incomoda muito a gente é da maneira como foi tudo resolvido. De uma hora para outra, o Edinaldo ele é presidente. 30 dias depois, aquelas mesmas pessoas que votaram nele, votaram contra. Não tem alguma coisa errada. Apesar da indignação, o tetracampeão Ricardo Rocha, participante do manifesto, acredita no diálogo com o novo presidente. Independente de como foi ou não o voto, se é contra ou a favor, não tem como mudar. O Ancelotti é o treinador e nós temos que nos unir para ajudar o Ancelotti, ajudar esses jogadores da seleção brasileira. Não adianta estar só criticando, não adianta. Campeão em 94, Romário preferiu não participar do documento assinado pelos ex-companheiros. Eu não sei se a gente precisa participar mais das coisas da CBF. O que eu posso te garantir é que existem vários ex-jogadores que são bastante capacitados e competentes para estar junto ali, de alguma forma. Eu acredito que com esse novo presidente, com essa nova ideia de mudar essa administração, de fazer uma administração mais competente, mais organizada e mais limpa, vamos dizer assim, eu acredito que esse novo presidente possa
passar pela cabeça dele e entender de que tem jogadores aí que realmente podem ajudar muito a CBF. Além do desejo de aumentar a participação dos campeões na entidade, os ex-atletas que assinaram a carta pretendem montar uma associação para que eles possam ganhar força política no cenário do futebol brasileiro. O nosso passo é formarmos uma associação dos campeões do mundo, onde essa associação ela possa também trabalhar em termos políticos e de gestão do futebol aí, para nós podermos também colocar e termos vozes aí em tudo isso. A gente quer melhorar o futebol brasileiro, ajudar a base, ajudar todos que fazem a seleção e principalmente esses jogadores que vão à Copa do Mundo. Precisa ter um trabalho muito grande mentalmente nesses caras. O que é ganhar uma Copa do Mundo? O que é ser campeão do mundo? Então é muita coisa para se falar e essas mudanças dentro do estatuto, o que é que a gente pode acrescentar para melhorar? Questionamentos em meio à crise, uma trama em que intervenções da justiça e disputas políticas viraram rotina. Sabe o que vai acontecer? Nada, porque você tem 27 federações. Cada federação tem 3 votos. Os clubes não têm poder nenhum. Tem 2 votos na Série A e 1 voto na Série B. E aí é difícil. Eu acho assim, que você tem que ter um cara, um CEO fortíssimo, papapá, e aí os jogadores que tiverem condições de ser coordenadores, tudo bem. Esse é o meu pensamento. Eu acho que o Dunga seria o cara ideal para mim. Cara, eu acho que o ex-jogador que quer espaço tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Dunga e Cafu, É o que faz o Mauro Silva. O Mauro Silva não fica reivindicando espaço, ele vai lá e conquista o espaço. Que, por sinal, um cara maravilhoso e poderia ser o presidente da CBF. E eu acho que futuramente vai ser, pelo menos, da Federação Paulista de Futebol. Tenho dúvida disso. E tem trabalhado para isso, não tem que ir para televisão. Não é assim, eu sou ex-jogador, eu sei tudo que acontece lá. Não é verdade. Nós 3 somos. A gente tem condição de ser? Não quero não também. Temos. Acho que poucos têm. Agora o Mauro Silva não, é o único que está apropriado a fazer isso. No momento. Aí o Ronaldo chegou, porque o Ronaldo é o limpinho da história, né? Em todos os presidentes, ele sempre está com todo mundo e sempre está legal, né? Mas nunca fez nada pelo futebol. Estou falando fora de campo. Dentro de campo ele é um monstro, um fenômeno. E aí, Souza? A intenção é boa, mas não vai dar nada não. Eu estou com o Veloso. Quer trabalho? Você é pessimista, hein, Souza? Não, mas é que não... Eu já vi tantos manifestos dessa forma aí, não dá em nada. É mais água de salsicha de novo. O que é água de salsicha? Nada, não serve pra nada. E aí, Luiz Fabiano? Brincadeira, né? Eu entendo mais ou menos como vocês. Eu acho que jogador, ele tem um conhecimento acima da média na parte técnica, na parte de organização de trabalho. Mas parte política, eu não vejo, sinceramente, muito onde podem agregar. E o Romário foi... Eu acho que só tem um, que é o Dunga, né? Como coordenador técnico, para que o Ancelotti tenha respaldo disso, e o Mauro Silva para buscar a parada toda em relação a ser presidente um dia da CBF. Eu não vejo outro. Cafu para ser coordenador também das divisões de base, o que o Branco é perfeitamente e muito bom. Agora, não é só isso, né? Vamos então, amanhã estaremos de novo aqui nos Donos da Bola para a gente arrebentar a boca do balão. Vamos agora com o melhor da tarde, diga-se de passagem, para arrebentar com toda a estrutura maravilhosa, incrível de todos vocês. Um beijo carinhoso e amanhã estamos aqui de novo. Segura a bola aí.